Bom dia, turma. Eu sou o professor Roberto, professor de História. A nossa aula de hoje tem como tema o trabalho. Vamos discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. Trabalhando aqui um pouco a definição de escravidão, nas palavras de um importante historiador, para além de uma simples palavra, escravidão é sobretudo um conceito que deve ser entendido no interior do contexto histórico abordado. Segundo Ciro Flammarion Cardoso, se houvesse algo a unificar o conceito a partir dos diferentes períodos, seria envolto nas relações de trabalho, em que se define a forma de aplicação do esforço humano na apropriação da natureza para fins específicos de subsistência. Desta forma, o escravizado seria aquele que nas relações de trabalho está privado do controle do próprio esforço produtivo, bem como do processo que garante sua subsistência material. Nesta aula, serão trabalhados 3 tipos de escravidão: a escravidão antiga, a servidão medieval e a escravidão moderna, que se desdobra à escravidão contemporânea, ainda encontrada na sociedade, buscando deixar claro aos estudantes essas diferenças. Vamos então à escravidão antiga. A escravidão antiga é um tipo de relação de trabalho que existia há muito tempo na história da humanidade. Já na antiguidade, o Código de Hammurabi, que foi um conjunto de leis escritas da civilização babilônica, apresentava itens discutindo a relação entre os escravos e seus senhores. Não se restringindo aos babilônios, a escravidão também foi utilizada entre egípcios, assírios, hebreus, gregos e romanos. Desta forma, podemos perceber que se trata de um fenômeno histórico, extenso e diverso. Sua origem está relacionada às guerras e às conquistas de territórios, onde os povos vencidos eram submetidos ao trabalho forçado pelos conquistadores. Pelo que se sabe, os primórdios da escravidão vêm do Oriente Médio, mas povos nas Américas, como os maias, também se serviram de cativos. Falando então agora sobre a servidão medieval, que também era uma forma de submeter trabalhadores a uma prática de serviço com limitadas possibilidades de liberdade frente ao trabalho. Os servos usavam as terras para a prática da agricultura, mas todas as terras pertenciam aos proprietários, os senhores feudais. Os trabalhos nos campos eram executados pelos servos e pelos vilões, que eram os trabalhadores livres. Quase não existiam escravos, pois a igreja condenava a escravidão. Os servos possuíam obrigações com os senhores feudais. Tinham que pagar impostos, como a corvéia. Trabalhavam sem remuneração por alguns dias da semana, em troca de proteção. Existiam também uma espécie de conceito que era chamado de banalidades, que eram as taxas que os servos pagavam para utilizar o moinho, o forno, o celeiro, entre outros, que eram propriedades do senhor feudal. Então, a servidão medieval era uma forma de extrair trabalho dos servos, em que não havia mobilidade social. Os servos eles exerciam as suas funções com uma espécie de lei divina, né? O servo não tinha liberdade para falar, não, eu vou ser senhor feudal, eu vou ser vassalo, eu vou ser integrante do clero. Não, ele nascia servo, morria servo.
Passamos então agora à escravidão moderna. A chamada escravidão moderna, feita a partir de negros escravizados, começou com o tráfico africano no século XV, por iniciativa dos portugueses, em 1444. Estes começam a adquirir escravos negros no Sudão, com a exploração da costa da África e a colonização das Américas. A escravidão moderna teve muita importância no fornecimento e na formação da força de trabalho da sociedade brasileira, no período colonial, onde negros escravizados compunham a maioria da força de trabalho nos engenhos. Atualmente, situações semelhantes à escravidão ainda existem, mas acontecem de diferentes maneiras, como na exploração do trabalho infantil, nas péssimas condições de trabalho às quais os trabalhadores são expostos e no tráfico de pessoas para fins ilegais. Agora eu vou propor uma atividade em dupla. Vamos pensar de que forma podemos relacionar estas práticas citadas acima com as práticas que estudamos ao longo dessa aula. Escreva as diferenças e semelhanças que podem ser observadas. Depois, 3 duplas irão à frente para discutir com o restante da sala e comigo as conclusões que chegaram. Por fim, eu quero deixar como proposta de avaliação que vocês assistam o filme Amistade, de 1998, dirigido por Steven Spielberg, que trabalha a temática da escravidão. Assistam ao filme e escrevam um texto de 5 linhas sobre como a humanidade dos homens vira mercadoria através da escravidão. Por isso é tudo, pessoal. Vou encerrar minha aula. Bom dia para vocês. Tchau.